Alô! Tudo jóia? Tá sem áudio? Tá sem áudio, Tamires? Agora sim! Ah, legal. Bom dia, Bom pessoal. dia, Lê! Certo, Michael? Tudo ótimo, Lê. Muito feliz de estar Que falando aqui bom. contigo. Eu mais ainda. Não, antes de tu falar de mim, eu quero muito te agradecer, Lê. Tu é uma referência aí na minha carreira de trabalho. Nós somos nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos durante alguns anos e foi uma experiência incrível ter conhecido o teu talento, a tua dedicação, o teu conhecimento e hoje na Universidade Federal aí fazendo esse trabalho aí muito bacana com os alunos, com desenvolvimento acadêmico, né, que sempre foi a tua cara. Eu fico muito orgulhoso aí da tua trajetória, né? Então, por isso que eu fico honrado aí de estar conversando contigo aí, com os alunos, os demais convidados aqui nessa live de hoje. Nossa, depois dessa fala, já até perdi. Muito obrigada, viu? A honra é nossa. Então, pessoal, bom dia para todo mundo aí que está acompanhando a Live.com. A Live.com é um evento do curso de comunicação. A professora Letícia caiu, eu vou entrar em contato com ela e a gente já retorna, tá? Tá bem, Tamires, mas muito obrigado aí. Acho que a Letícia daqui a pouco Falhou. Roque, que é a diretora do setor, a professora Ana Carolina, que é a coordenadora do curso, os nossos alunos. Olê, acho que a tua internet da deu ZIP, e a todo mundo que está envolvido, em especial ao Mike. Acho que a tua internet está travando um pouquinho, Lê. Então, E agora, voltou? Voltou. Voltamos? Que sempre cai, aqui é complicado. Mas eu agradeço todo mundo, então, aí do curso de Comunicação Institucional, em especial ao Michael, que é o nosso convidado de honra nessa manhã de quarta-feira. Então, muito obrigada realmente por ter aceito o nosso convite. O Michael, olha só o currículo do menino, né? Publicitário, ele é especialista em marketing, tem mais de 15 anos, né, de experiência na área de comunicação e marketing, trabalha com branding, atendeu diversos clientes, como ele falou, a gente trabalha junto, né, em agência, e tive a honra de acompanhá-lo também em alguns jobs. Alguns clientes assim de renome mesmo, General Motors, Volkswagen, Carrefour, Itaipu Nacional, Volvo, entre outros, né? E hoje ele além de todas as coisas que ele faz, ele é produtor executivo da Digital Influencer Alice Salazar, e ele tem toda a propriedade, então, para nos contar um pouquinho, né, sobre esse tema belíssimo, que é influenciadores como marca, uma análise dos protagonistas da nova mídia. Então, novamente, de coração, fico muito feliz de você vir aqui, né, compartilhar os seus conhecimentos. Um amigo, um profissional brilhante, que eu admiro muito, a gente só traz gente que a gente gosta, né? Então, a palavra agora é com você. Tá bom, Lê. Muito obrigado. Assim, deu para ouvir um pouquinho. Acho que tu realmente está com um probleminha na tua internet. De repente, tu pode entrar depois pelo celular. Mas eu vou me apresentar aqui, então, também. Aproveitar que tu apresentar um pouquinho. E apresentar um pouquinho da minha trajetória. Né? Sou publicitário e tenho esses mais de 15 anos de carreira. Sempre trabalhei com branding, com planejamento, com atendimento, com a área de gestão de grandes marcas que eu tive a oportunidade de trabalhar no sul do Brasil e no Brasil, né? Como você citou aí, Volkswagen, Chevrolet, Carrefour,
Volvo, e isso me deu muita bagagem, né, para entender como funciona esse segmento de comunicação de grandes empresas, como que funcionam todos os stakeholders em volta das grandes marcas, né? E como a gente está falando aqui para um público acadêmico, eu estou trazendo para hoje o tema, né, dos influenciadores, né? Como que os influenciadores estão sendo vistos como os novos protagonistas das novas mídias. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu trabalho com a minha esposa, né? Eu fui contratado pela minha esposa, Alice Salazar, né? Ela é blogueira, influenciadora, tem mais de 6 milhões de seguidores, é uma das pioneiras no mercado, enfim, como influenciadora, mas como maquiadora, é uma das primeiras a fazer vídeos no YouTube. E a gente, aos poucos, como começamos a namorar enfim, temos o nosso início de relacionamento, eu fui dando algumas dicas para ela, e aos poucos a gente foi interagindo, emergindo cada vez mais, integrando nossas vidas, e eu comecei a entender lá atrás, em 2013, né, a função dela como marca, como branding. Então é isso que eu quero trazer para vocês um pouco hoje, essa conversa, né? Essa relação, essa associação de um influenciador como marca, como branding, né? E qual que é o papel dele, porque na verdade a gente tem visto hoje todo mundo consome as mídias sociais, todo mundo consome internet e todo mundo está cada vez mais integrado com esse assunto, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Agradeço a audiência. Não estou conseguindo ver quem está aqui hoje na live, mas a gente também fez alguns convites, possivelmente alguém da minha família está aqui também participando, a própria Alice está aqui ouvindo, então para mim é uma honra de estar conversando aqui com vocês, né, da Universidade Federal e todos os demais convidados, tá? Então eu vou começar a apresentar um início de uma breve explanação do que eu preparei para a gente conversar inicialmente, e depois para a gente abrir para perguntas com a mediação aí da Tamires e da Letícia, para a gente evoluir um pouquinho mais nesse assunto, tá? Então, vamos lá, Tamires, você pode compartilhar a tela para mim, por favor? Ótimo. Então, a gente está aqui conversando sobre influenciadores, mas quem são esses influenciadores? Do que se alimentam? O que eles fazem? Por que a gente está falando tanto neles hoje em dia? Né? Aí, conseguimos agora ver alguns comentários. Muito obrigado. Bom dia, Ana Silva. Bom, aqui na tela deixei alguns personagens mais conhecidos aí do público brasileiro em geral. Possivelmente você que está assistindo essa live já conhece alguns desses rostos, né? E que começaram a influenciar gerações e públicos de uma quantidade muito grande de público. Nessa tela aqui a gente está vendo, por exemplo, o Felipe Neto, que está super em alta no momento, enfim, tendo destaque aí nos assuntos até mais sobre política. Nós temos o Lucas Neto, que é o irmão dele, tem a Bia Boca Rosa, participou do Big Brother, mas também tem outros personagens que vocês talvez não conheçam, e é sobre isso que eu quero falar. Tem essa menininha do canto que está olhando no quadrinho verde, o nome dela é Luara Fonseca. Ela é uma TikToker, ela é uma menina que tem milhões de seguidores no TikTok, que é uma rede social que está muito em alta recentemente, há menos de um ano. Né? A gente tem ali os meninos do game, né, o Peck e o Mike, aqueles dois menininhos ali de baixo, de óculos. Temos o Luba, o Felipe Castanhari, o casal Iberê e a Mariana, que é do Manual do Mundo. Então, assim, são personagens que já se tornaram muito famosos, cresceram muito com a influência que eles faziam nos seus canais, mas provavelmente a grande maioria desses personagens que a gente está falando aqui já tem mais de 10 anos de carreira, ou está prestes a fazer 10 anos de carreira. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma primeira análise de o que é influenciador, né?
E a influenciador, na verdade, inicialmente se trazia esse conceito de que é aquele que influencia um grande número de pessoas. Para ser influenciador precisa ter uma rede social que tem muitos seguidores, né? Então, realmente, inicialmente, com acesso à internet, com a democratização da voz, né, alguns perfis se destacaram e começaram a crescer absurdamente. E com isso eles acabaram nos seus segmentos de atuação tendo grande destaque, né? Mas o que a gente quer trazer para vocês hoje de diferente? O que realmente importa, né? Então, assim, qual que é o poder de influência? Então, essa é a primeira análise que a gente quer trazer. Que mais do que números, tá? É um conhecimento específico de um determinado assunto. Ou uma conexão espontânea que cativa a audiência, né? Muitos de vocês devem estar pensando assim, mas quem são essas duas personagens aqui da tela, né? A dona Nair e a Adriana. Alguém conhece, já ouviu falar dessas personagens? Elas têm um canal no YouTube com 250 mil seguidores. Elas não têm 1 milhão, não têm 2 milhões, não têm 3 milhões. Mas elas têm uma forma cativante, espontânea de falar com a audiência que conecta muita gente. Então, aquele papo que inicialmente se falava, eu preciso ter muito seguidor para ser influenciador, daqui a pouco não, porque ela está falando com um público menor. E a gente começa a entrar em outros determinados nichos que são influenciadores nichados, né? Influenciadores que falam para assuntos extremamente específicos, né? Sobre, por exemplo, conserto de computador. Sempre vai ter alguém que é especialista naquilo. Esses dias eu estava precisando fazer alguns consertos aqui em casa, entrei no YouTube e procurei como furar a parede de drywall. E tem lá 2 influenciadores que são especialistas em furar parede de drywall. Quantos seguidores eles têm? 2 mil, 3 mil seguidores. Eles influenciam? Influenciam, porque eles me influenciaram. Eles me deram dicas que foram importantes para mim dentro daquele segmento específico, que foi muito útil. E eu sei que quando eu precisar daquele assunto, eu vou recorrer a eles. Mas eu procuro o influenciador só quando eu preciso de determinados assuntos específicos? Não. Eu quero relaxar, eu quero ouvir alguém para me deixar tranquilo, para eu dar risada, para eu me divertir. O entretenimento hoje é uma das principais partes, das principais áreas, né, que mais cresce junto aos influenciadores. Então, por exemplo, essas personagens aí, elas estão entretendo muita gente. Então, o que eu quero dizer até agora, gente, é que a gente não precisa ter grandes quantidades, uma grande quantidade de público para que um influenciador influencie muita gente. Ela pode influenciar determinadas áreas em específico. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a gente tem uma amiga que ela ajuda na amamentação. Ela tem poucos seguidores, mas as mulheres que estão grávidas ou estão com bebês recém-nascidos, elas buscam a informação daquela influenciadora. Então, o que eu quero meio que quebrar um pouco do paradigma de que o influenciador é aquele que tem muitos seguidores, que é aqueles influenciadores da primeira tela, eu quero balizar essa conversa, porque o que realmente importa é o poder da influência, né? É aquele influenciador que vai determinar algum assunto. Muitas vezes a gente nem consegue influenciar nossos pais ou nossos filhos, né? Mas tem alguém que está influenciando eles, né? Então, isso é a primeira parte desse nosso assunto aqui que eu queria conceituar e deixar bem claro. Deixa eu seguir agora. Tem que mudar aqui a telinha. E a outra análise que eu quero trazer para vocês, principalmente para a comunidade acadêmica de comunicação, é que eu faço um paralelo dos influenciadores como marcas, como empresas, ou enfim. A gente sempre comecei a olhar o trabalho que eu fiz para a Alice, pensando nela como marca.
E se for pensar, um influenciador ele tem os mesmos stakeholders, né, os mesmos pontos, né, para trabalhar e desenvolver que uma grande empresa tem, que uma marca tem, né? Se você for olhar, um influenciador tem o seu público, que são os seus clientes. Sem o seu público, ele não vai conviver, então ele precisa gerar um conteúdo relevante para o seu público. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, muita gente não tinha pensado, mas a gente já pensava lá em 2013 que um influenciador tem concorrentes. Né? Então, no segmento da minha esposa, que é o segmento de beleza, de maquiagem, lá atrás ela já tinha 4, 5 maquiadoras que faziam a mesma coisa que ela, que fazia vídeos de maquiagem no YouTube e que com isso se tornava concorrente. Por que concorrente? Porque dividia o mesmo público. Né? Ou também podia dividir, podia concorrer com alguma campanha publicitária de alguma grande marca. Por exemplo, no caso de maquiagem, se ela estivesse sendo cotada por uma marca como Boticário, por exemplo, que é uma marca grande, conhecida no Brasil, o Boticário poderia analisar o nome dela e de mais 2 ou 3 maquiadoras e sim, ela iria concorrer com essas 3 ou 4 maquiadoras dentro daquele trabalho. Então, todo o influenciador, em seu nicho de trabalho específico, né, ele vai ter concorrentes. Logicamente, tem alguns que não tem, porque os nichos são muito mais mais específicos e ele não precisa ter concorrentes grandes naquele segmento. Mas isso é uma realidade. Também, um influenciador ele tem os seus fornecedores, né? A forma que faz aquilo rodar. Inicialmente, todos os influenciadores começaram fazendo a própria edição dos seus vídeos, eles mesmos faziam suas fotos. Com o desenvolvimento e o crescimento do trabalho, eles começaram a criar equipes, a ter equipes de edição, empresas de assessoria de imprensa. Então, assim, a Alice, em 2014, tinha uma produtora, uma assessoria de imprensa, uma empresa de apoio de moda, né? Assessoria de moda, assessoria jurídica, equipe de vendas. Então, a gente está falando de uma quantidade grande de fornecedores, né? Pessoas que ajudam a escrever, que a gente chama de ghostwriters, né? Que são os escritores ou redatores para a criação de conteúdo para blog. Então, fora as ferramentas, né, que você precisa contratar, como aplicativos ou uma Adobe, que você vai contratar um Photoshop, ou até mesmo comprar equipamentos. Então, assim, fornecedores, os influenciadores cada vez mais usam estruturas mais robustas com, né, fornecedores como qualquer outra empresa. Os grandes influenciadores também têm um departamento de RH, porque, enfim, tem pessoas que trabalham, equipe de vendas, gestão, então isso que eu estou comentando também vale para o RH. Os influenciadores também têm um departamento financeiro para administrar suas finanças, né? Porque são muitas fontes de renda de várias formas, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, né? O marketing do influenciador, você vê que frequentemente os influenciadores mudam as suas artezinhas, né, nas redes sociais, o seu avatar, a sua foto, as suas artes, né, nas redes sociais, e até mesmo planejamento de conteúdo, qual o vídeo que vai ser lançado, qual o dia que vai ser lançado, qual que é o dia da semana que mais rende. Então, todas essas áreas que um influenciador tem são basicamente as mesmas que as marcas têm. Então, essa tela eu gostaria que vocês gravassem, porque um trabalho de influenciador nos dias de hoje é extremamente profissional, é extremamente robusto. E, ali, a Letícia está me dizendo que tem 116 pessoas ao vivo. Eu começo a ficar nervoso. Mas eu quero mesmo que vocês registrem essa tela como uma tela muito importante, tá?
porque é a partir daí que a gente estrutura um trabalho de um influenciador, né? Tanto para todos os públicos, quanto na parte interna, né? Externa e interna, né? Todos os stakeholders que um influenciador tem contato. Então, falando um pouquinho aqui, por exemplo, do exemplo da Alice Salazar, a minha esposa, né? A gente está trazendo aqui para vocês uma tela de quantas unidades de negócios que a gente administra hoje. Cada unidade de negócios desses tem uma equipe específica, tem uma fonte de receita específica, né, e tem um trabalho específico para ser feito. Então, a gente administra hoje com várias equipes no Brasil inteiro, a partir aqui de São Paulo. Então, só estou trazendo um pouco de exemplo mais específico daquela tela anterior que eu tinha mostrado. Então, a Alice foi uma das primeiras a criar a marca própria de produtos com o seu nome, né? Então, a Alice Salazar Cosméticos foi criada em 2012, né, o CNPJ. Em 2013, a marca já vendia nas lojas em todo o Brasil. Né? Palestras de automaquiagem e palestras de negócios, né? A Alice, ela tem um departamento dentro da sua administração que ela dá palestras no Brasil inteiro e no exterior, né, levando workshops de automaquiagem e também palestras de negócios, de empreendedorismo. Infelizmente, com essa questão da pandemia, essa foi uma área completamente zerada aí nesses últimos meses, né, mas era uma fonte muito importante de receita para a empresa como um todo e também uma fonte muito importante de contato com o público. Né? Dentro da nossa estratégia de negócios, essa é uma área muito importante, porque é a área que a gente consegue enxergar o público, falar com o público, tocar, abraçar, sentir a verdade do público, o público nos trazer também um carinho. Então, essa é uma das áreas que a Alice atuava, né, com muita força antes da pandemia. Franquias Alice Salazar Store. Nossa, dentro disso que eu estou falando, vocês começam a entender também uma importância do pioneirismo, né? Isso é a primeira a fazer a marca própria, uma das primeiras a fazer vídeo na internet com o assunto de maquiagem. Ela foi a primeira influenciadora a ter uma rede de franquias, que hoje tem mais de 30 lojas em todo o Brasil. Só essa rede de franquias já movimenta cada loja de 3 a 4 pessoas. A gente está falando aí de mais de 200 pessoas envolvidas com a rede de franquias e a administração da franqueadora que fica em Balneário Camboriú. Tá? Então, são lojas, são varejos que a gente trouxe para trazer os produtos que fazem sucesso na internet. Não somente a marca Alice Salazar, mas a marca de todas as outras blogueiras. Então, essa aí foi uma sacada muito importante, que demanda também um bom investimento de tempo e, logicamente, gera um bom resultado. Curso online, cada vez mais o curso online está sendo importante para a formação específica de conhecimento das pessoas que buscam conhecimentos necessários para o desenvolvimento das suas carreiras, das suas vidas. A gente montou um curso online da Alice já em 2017 e vem numa evolução, né? Então você vê também que o pioneirismo é importante. Hoje, que está se falando muito em curso online, eles já tinham curso online em 2017. 2 livros, né? O curso online também gera uma ótima receita, né? Então é mais uma fonte de receita. 2 livros lançados, né? A Alice lançou o primeiro livro em 2013 também. Então você vê, e o segundo em 2017. Então é uma fonte de receita, com os royalties dos livros, um trabalho, uma sequência de viagens para apresentar o lançamento dos livros, e é uma unidade de negócio que demanda também tempo, dedicação para poder escrever os livros, né, e fazer projetos de novos negócios. Publicidade, a gente tem uma área somente para publicidade, né, uma equipe de vendas que está em contato com as grandes agências e grandes marcas, grandes anunciantes do Brasil, e a gente tem uma estrutura aí só em publicidade, de equipe de vendas, equipe para fazer relatórios, financeiro, jurídico, somente para publicidade.
O blog Eli Salazar, que foi o início de tudo, e até hoje a gente mantém uma equipe escrevendo textos para o blog, alimentando. O blog também é monetizado, tem os patrocínios do blog. As redes sociais também. Tem todo um trabalho de planejamento de rede social, de integração com todas as redes, né? Instagram, YouTube, agora TikTok. Então, essa área que é uma área que a Alice bota muito o seu DNA e faz muito com a sua própria cara. E o canal do YouTube também, que demanda um planejamento e tem uma fonte de receita específica. Então, só no caso da Alice, a gente está falando de 9 unidades de negócio, né? Tem alguns influenciadores que têm mais e tem outros que têm menos, tá? Mas só para vocês entenderem, enxergarem um pouco do profissionalismo do que a gente está falando aí da área de influência digital. Só para quem não sabe de quem a gente está falando, mostrar um pouquinho da foto dela, minha linda esposa. Aqui alguns produtos da nossa marca própria, né, da marca própria dela, né, que eu falo nossa porque eu administro também. Aqui vou dar um exemplo também das redes de franquias, né, como é que funciona, por exemplo, na inauguração de uma rede de franquias, a nossa antiga aglomeração, né, realmente causava uma grande aglomeração de pessoas, as pessoas vão lá para visitar ela, para interagir. As lojas são lindas, né, elas têm várias marcas, temos modelos de quiosque, modelos de lojas também. Então, realmente, esse é um pioneirismo e é um trabalho muito gratificante para nós. Então, eu só exemplifiquei um pouquinho daquilo que eu tinha iniciado a falar sobre o influenciadores como marca, tá? Seguindo um pouquinho, tá? Eu quero trazer para vocês um pouco da importância das novas mídias para a mídia tradicional, né? Então, quem estuda o assunto sabe que cada vez mais a penetração da internet como meio está sendo muito maior e muito rápido em relação a outros meios, né? A televisão ainda é o meio mais consumido no Brasil, mas logo, logo a internet já vai passar. E a internet, através dos aparelhos, dos dispositivos, né, móveis, né? Então, cada vez mais está em crescimento, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma informação, uma análise que eu fiz também já há algum tempo atrás, de comparação de audiência, de público, de quantidade de pessoas que a gente está falando, né? Eu fiz uma comparação do programa da Sabrina Sato, que na época ela tinha esse programa nos sábados na Record. Sabrina Sato dava algo em torno de 2 pontos de audiência no sábado, tá? E o ponto de audiência naquela época equivalia a 69 mil domicílios, algo em torno de 200 mil espectadores. Então, você imagina que a Record é a segunda emissora de maior audiência, né, no Brasil. A Sabrina Sato, com um nome conhecidíssimo por todo mundo, que a gente sabe quem está falando, com muitos patrocinadores, ela conseguia atingir até 400 mil pessoas naquele momento daquele programa, considerando o Brasil como um todo, tá? O que eu quero dizer? Tem muitos, mas muitos influenciadores que lançam vídeos e que atingem 400, 500 mil visualizações em 1 hora, 2 horas, né? E aí a gente está falando daqueles primeiros influenciadores que a gente falou ali. Provavelmente muita gente que não conhece, não sabe quem é Júlio Cocielo. Cada vídeo que ele faz dá 2 milhões, 3 milhões de views, né? Agora muita gente sabe quem é Felipe Neto, mas muita gente não sabe quem é o Felipe Castanhari, quem é o Luba, né? Então você vê que são influenciadores que têm uma estrutura muito menor, somente ele, uma câmera, logicamente hoje com as suas estruturas mais organizadas, mas não se compara a um estúdio de televisão com o custo de câmeras, de equipe, de cenário, né? Então eu estou falando que o que eu quero dizer para vocês é que essas novas mídias, elas estão se equivalendo em audiência com a mídia tradicional, ou até mesmo passando,
se eu estou considerando um programa conhecido como o da Sabrina Sato. Agora você imagina outros, ou a quantidade de outros programas que ocupam a grade de televisão. Né? Isso eu não estou nem falando com relação a rádio, jornal, TV ou revista. Então, você pega números de influenciadores, que aí a gente está falando sim de números, você mostra como que eles estão realmente se tornando protagonistas dessa nova comunicação das mídias de hoje. É por isso que o tema de hoje é os influenciadores como protagonistas das novas mídias, tá? Então, essa primeira comparação aí que eu quero trazer para vocês também. E a gente estava conversando com os alunos da Letícia e eles perguntaram para mim, mas, Michael, como é que os influenciadores podem contribuir para as marcas? Tá? Qual que é o trabalho deles? Como é que as marcas podem utilizar os influenciadores a seu favor? Tá? Então, eu primeiro faço uma afirmação que eu sempre tive, porque aprendi muito com a Letícia na área de mídia e tive uma formação importante na área de mídia também, com grandes empresas no Brasil, e que mídia basicamente compra audiência. Né? Quando você está fazendo um trabalho de mídia, de compra de mídia, você está comprando um número. Você está comprando, né, quantas pessoas vão ser atingidas pela tua comunicação, quantas pessoas que vão ter impacto da tua comunicação. Quem compra mídia em publicidade faz isso, compra número. E como que as empresas podem olhar os influenciadores? Primeira coisa, como não fazer. Como não fazer é o seguinte, é não comprar o influenciador, não contratar o influenciador como um número. Isso é importantíssimo. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer assim, ó, olha, o Felipe Neto tem 30 milhões de seguidores, tá? Estou vendo aqui os comentários da Francine, muito legal. Mas se a pessoa considerar que o Felipe Neto tem tantos milhões de seguidores, ela vai automaticamente pensar, opa, a minha marca vai ser mostrada para tantos milhões de seguidores. Só que hoje tem muitas formas de você comprar audiência, de forma até mais barata do que o influenciador. O influenciador acabou vendendo a sua própria reputação, e não a mídia. Então essa é uma diferença entre reputação e mídia. E eu consigo atingir, se eu fosse uma marca, como marca, eu vou comprar audiência através de Facebook, de Google, de Instagram, de mídia programática. Eu consigo fazer planos para atingir milhões de pessoas com um custo infinitamente mais baixo do que contratar um influenciador de grande alcance. Tá? Então, esse é um ponto específico. Marcas não compram influenciador por números. Tá? Mas aí, então, o que nós vamos fazer? Como é que a gente faz? Vamos olhar agora os nichos, né? As especificações de cada influenciador. Vamos olhar os influenciadores como história. Que contribuição o influenciador pode trazer para o storytelling da marca. Cada influenciador tem uma história de vida. Cada influenciador tem uma história de superação ou tem uma história de conexão com algum público. Então, aí que está a sacada. A marca trazer as histórias de influenciadores que combinam com as histórias das suas marcas. E aí, quando uma história de influenciador dá match, né, com a história de uma marca, aí sim o público vai ver verdade naquilo, vai entender que aquilo ali é uma verdade. E hoje, cada vez mais, a gente vê que as marcas mais engajadas com determinados assuntos são as marcas mais respeitadas. Independente de polêmicas, né, mas elas são as marcas mais respeitadas. Por exemplo, nós estamos no momento do Dia dos Pais, não tem como não falar da campanha da Natura com a Tammy Gretchen. Com o Tammy, né, na verdade, já cometi um erro aqui. Então, é polêmico? Mas ela está trazendo uma mensagem que o que mais importa é o ato de ser pai, como que cria uma criança, e não necessariamente se ele é homem ou se ele é mulher. Tá? Então, é um engajamento que a marca Natura está fazendo em cima de um tema específico. E
está gerando muita discussão, está gerando um buzz de mercado. As pessoas estão comentando sobre isso, positivo e negativamente. Logicamente, que uma marca ela assumir um determinado posicionamento, ela precisa estar preparada para próximas polêmicas. Mas se ela tem convicção daquilo, ela vai se livrar muito bem dessas polêmicas e vai conseguir ter saltos de imagem, de vendas, até mesmo de ações, como foi demonstrado aí na própria Natura, que teve as ações crescendo aí nos últimos dias, aí, das últimas semanas, tá? E aí vamos falar sobre nichos, né? Então, justamente ainda dentro desse assunto de cada influenciador ter uma história, né? Eu quero trazer, por exemplo, o exemplo da quantidade de subnichos, de subsegmentações que estão sendo criadas dentro da internet. Então, aquela primeira tela que a gente viu, os grandes influenciadores, né? São aqueles influenciadores mais clássicos, mais conhecidos. Mas hoje, o que eu quero dizer para vocês é que qualquer segmento tem importância na influência. Tá? E eu quero trazer para vocês o exemplo da maquiagem, que é o segmento que eu trabalho, o segmento da minha esposa. Somente no segmento da maquiagem, a gente tem inúmeros formatos que fazem sucesso, que são nichos específicos. Então eu quero trazer para vocês aqui, ó, beleza e maquiagem, que é o tema. Tá? Se eu pegar o tema beleza e maquiagem, eu vou ter um segmento dos influenciadores que são youtubers e que eles fazem vídeo no modelo maquia e fala. Por exemplo, a Alice, minha esposa, ela vai fazendo a maquiagem, vai falando com o público no seu vídeo e se tornou conhecida através do YouTube. Então, a partir do YouTube, ela foi gerando conteúdo para outras redes e sendo conhecida de outras formas. Mas o carro-chefe dela é ser uma youtuber que fala no modelo maquia e fala. Mas também tem outros formatos. Tem um formato que é um maquiador, que muita gente não sabe como ele é, ou ele raramente aparece nas suas redes sociais. E esse maquiador, ele faz sucesso mostrando modelos super bem maquiadas, basicamente no Instagram, né? Predominantemente no Instagram. Então, se você vai olhar um feed de um maquiador no Instagram, basicamente são modelos maquiadas que vão vender o trabalho dele. E ele vai se tornar conhecido por isso. Instagramer de beleza. Né? Você vai ver que tem pessoas, tem maquiadores ou tem influenciadores que fazem sucesso no Instagram, né? Dando dicas, usando o IGTV ou até mesmo os stories, tendo uma força maior no Instagram, né? Como dicas de saúde da beleza ou até mesmo de maquiagem. Então você vê que já tem, estou falando aí de 3 segmentos dentro do mesmo segmento. Além disso, tem aquelas muito conhecidas, as blogueiras que fazem muito sucesso com seus looks do dia, né? Cada vez mais, uma quantidade muito grande, né, de blogueiras nesse segmento. Elas fazem sucesso com fotos no Instagram, né? Mas elas disputam o quê? O mesmo segmento de beleza e maquiagem lá em cima. Se eu tenho uma marca que vai querer fazer alguma campanha, alguma ação para a área de segmento de beleza ou maquiagem, ela vai olhar para todas esses nichos segmentados e vai tentar encontrar qual que é a história de cada uma, como a história de cada uma vai se conectar melhor com a história da marca, né? Por exemplo, também tem maquiadores ou influenciadores que usam basicamente imagem e voz sobreposta. São aquelas que não têm uma naturalidade de falar ao vivo, de falar na câmera. Então elas preferem se maquiar e depois colocar a voz por cima, e aí ela faz um vídeo super criativo e são muito famosas nessas áreas, né? Muitas das vezes nem aparecem o rosto inteiro, acabam detalhando somente olhos e boca. Então, é isso. E tem mais, por exemplo,
A gente tem uma colega, uma amiga aqui, que é muito conhecida no Brasil, chama Marília Makeup, que ela é famosíssima por lives. E antes dessa época de lives atual, ela sempre fez live no Facebook, levando muita gente, mas ao mesmo tempo o canal do YouTube dela não é tão forte e nem o Instagram. Então ela é muito forte no Facebook fazendo lives. Então você vê que só no segmento eu trouxe vários exemplos, né, de atuação dentro do mesmo segmento que são nichados. Tá? E aí você pega esse exemplo e leva para várias áreas, né? Área de game, área de comédia, área de comportamento, e você vai ver que cada um tem uma forma de falar e de conectar a sua mensagem com o seu público. Então, meu recado final aqui, né, dessa breve apresentação, é que o que é mais importante nesse trabalho dos influenciadores, tanto dos influenciadores para o seu público, quanto dos influenciadores para as marcas e como as marcas devem ver os influenciadores. Mais do que números, valores e crenças. Né? O que é mais importante? É um valor, é uma crença. O determinado influenciador gosta de fazer uma polêmica, gosta de se meter numa polêmica. Olha, ele vai ter que estar sabendo que ele vai atingir um grande número de pessoas. Mas possivelmente uma marca vai ficar com um pouco de pé atrás de contratar um influenciador que é mais polêmico. Tá? Então, eu queria trazer para vocês aí durante esse breve período aí que a gente está junto, já convidar a Letícia para retornar aqui para a gente mediar e fazer algumas perguntas, abrir as perguntas, né, para o público, mas basicamente eu quis conceituar para vocês o que são os influenciadores, as diferenças dos influenciadores, a estrutura que tem por trás dos influenciadores nos dias de hoje, como os influenciadores são importantes em determinados nichos, mesmo que tenham públicos menores, né? E o papel deles para as marcas, né? Então, Lê, você que trabalhou muito tempo com mídia, comprando mídia, né? É fácil de comprar número hoje, né? Agora não é fácil de comprar uma história, de conectar uma história, conectar uma verdade para o público, trazer alguma coisa que vai enriquecer aquela marca, para que as pessoas se conectem com ela. É como se fosse pegar... Eu sempre tive essa associação também na época de publicitário. Quando uma marca busca um influenciador ou uma personalidade, é como se fosse pegar um balãozinho. Aquela influenciadora ou a personalidade vai levar a marca para um determinado nível, um determinado ponto, onde ela vai ser mais vista, ou ela vai trazer uma mensagem que as pessoas vão começar a admirar ou questionar, ou se questionar a partir daquilo ali. É isso, Letícia, vamos lá. Nossa, que aula, hein? Você sabe que o pessoal está pedindo mais live aqui com você, viu? Nossa. Gente, ele disse que é a primeira live dele, né? Imagina, a gente podia chamar mais vezes, né? Para debater mais coisas, porque, nossa, como tem assunto, né? O tema, assim, foi muito rico. Eu tenho várias coisas aqui para conversar com você, e realmente a questão da audiência, né? Ela se tornou algo diferente do que a publicidade estava acostumada a fazer, a questão da história que você trouxe. Antes de começar a minha fala, eu queria agradecer a Alice Salazar, que está na live, está postando aqui, o pessoal está endoidecido na live. Que dupla, hein, vocês dois, que bacana. Então, assim, Michael, você falou sobre vários pontos, assim, eu acho que são os gatilhos que nós temos hoje na comunicação, né? Você está me escutando bem agora? Agora está ótimo. Que bom. Então, você trouxe o exemplo. Eu vou pegar algumas coisas aqui para começar o nosso esquenta das perguntas e vou pedir para o pessoal já ir postando, né, as suas questões aqui para a gente já engatar na sequência as perguntas. Então, assim, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, porque eu
né, quando eu trabalhava em agência, eu já tive essa oportunidade de contactar influenciadores, mas era uma proporção um pouco diferente, né? Era um mercado um pouco diferente. Hoje, a gente, naquele momento, né, alguns anos atrás, a gente tinha muitos influenciadores, com muitos números, mas aquilo que você falou, não eram tão segmentados. E hoje a gente percebe uma profissionalização, né, nesse segmento, e você nos deu uma aula de negócio, né? Eu anotei aqui tudo bonitinho para fazer o dever de casa, né? Porque é um modelo de negócio, não é simplesmente alguém ligar uma câmera que seja simpático, que tenha um conteúdo, né? A gente vê aí o exemplo da Alice e de alguns outros influenciadores, né? Você tem que saber do teu conteúdo, mas você tem que ter um repertório, né? E isso, a produção, eu atribuo, né, para quem tá, toda essa produção que você e ela fazem, e os outros profissionais de comunicação, como é importante ter um profissional de comunicação e de marketing nesse contexto, né? Porque a percepção do negócio ele amplia um pouco, né? Então a gente vê. O que eu te pergunto é como que as marcas hoje estão entrando em contato com influenciadores, assim, ou no teu caso, né? Ou no segmento dos colegas, assim, como é que está sendo o contato? Porque nós tínhamos, até um tempo atrás, agenciadores que faziam esse papel para nós, de trazer uma espécie de book, como se fosse de modelo, né? Então, ó, temos nesse segmento essa pessoa, esse segmento, essa pessoa, né? Como é que está funcionando isso hoje, né? Como que as agências conseguem entrar em contato, por exemplo, com você, para você fazer, né, com a produção, com os responsáveis pelos influenciadores? Como que é feito isso? E que tipo de benefício para a marca da empresa? Vamos supor, se eu sei que a Alice trabalha e tem os próprios cosméticos, os seus próprios negócios, mas se uma outra empresa de cosmético quisesse, ou qualquer outro segmento de saúde quisesse entrar em contato, qual que é o caminho e quais são as possibilidades midiáticas possíveis para um influenciador? Assim, como que a gente da publicidade e da comunicação chega para vocês? O que a gente pode pedir? Basicamente isso. Sim, sim. Hoje tem algumas agências e algumas assessorias que são mais especializadas no assunto de influenciadores. E quando eu digo que são mais especializadas, é porque eles têm mais ferramentas, eles têm mais monitoramentos, então eles conseguem, com ferramentas hoje de muita tecnologia, determinada tag ou determinado assunto e ver quem fala sobre aquele assunto e já levar para as marcas aquele assunto específico com alguma riqueza de detalhes de alguns influenciadores pré-selecionados por essas empresas, né? Muitas são situadas aqui em São Paulo, mas são agências mais especializadas mesmo no assunto influenciadores. Essas agências nos contatam, a gente tem bom relacionamento com algumas empresas desse sentido, então essa é uma forma, né? Outra forma, a Alice, ela é agenciada, ela faz parte de um time de blogueiras influenciadoras chamado F-Hits, que também está quase fazendo 10 anos agora. Ele é especializado em moda e beleza. É uma assessoria que leva a Alice para semanas de moda no mundo inteiro, Nova York, Londres, enfim, outras semanas de moda, São Paulo. E ela também faz um trabalho ativo de levar projetos para as marcas. Então, a gente tem um trabalho reativo e um trabalho especializado também que vai para as marcas. Mas tem um detalhe que eu acho que onde vem grande parte das propostas, que é na assinatura do Instagram. Na assinatura do Instagram tem lá, todas as influenciadoras colocam seu e-mail de contato, o seu publicidade@alicesalazar.com.br. E é por ali que muitas marcas acabam entrando em contato, né, depois de uma pré-seleção, por ali. Então, tem marcas mais estruturadas que acabam fazendo um pré-levantamento, e tem marcas que gostam daquele conteúdo, que já conhecem. Então, a Alice, por ser conhecida, graças a Deus, ela tem uma legião de fãs, assim, que hoje trabalham em marcas e acabam lembrando dela e vem pela publicidade mesmo. Então, essa é uma das formas aí que também está sendo mais utilizada hoje. Mais tradicionais, né? Uhum. Legal. Eu vou chamar, porque tem algumas perguntas, eu vou chamar a Tamires para colocar aqui no vídeo. Então, Tamires, quer selecionar as perguntas? Aí, ó, vamos lá.
Então, o Ricardo fez uma pergunta. Qual das mídias, baseado no seu trabalho, tem mais retorno? Mídia no geral, será? Acredito que sim, né? Vamos fazer uma aulinha de mídia, então, aqui, Lê. Não, acho que... Vamos fazer uma aula de mídia. Eu acho que, assim, por abrangência, a televisão ainda ela tem um grande poder, né? Só que, realmente, o custo para entrar para anunciar na televisão é muito alto. Então, vai depender muito do negócio, da marca, da especificidade e do orçamento. Então, hoje a internet ela está sendo muito, muito boa, um campo muito fértil e com detalhamentos dentro da internet que a gente pode abrir, né? Eu acho que o Facebook ele está sendo muito importante porque o Facebook integra o Instagram e o Facebook, né? Muita gente fala mal do Facebook, dizendo que uma mídia é uma rede social defasada, é uma rede social que as pessoas não ouvem, não usam mais, está todo mundo no Instagram, agora está todo mundo no TikTok, mas o Facebook reúne um público de grande poder aquisitivo. É um público de classe mais alta, de classe mais alta, de idade mais avançada também. Então, acima de 40, de 30, 35, 40 anos. Então, o Facebook eu olho com muito bons olhos. E a gente fez uma pesquisa essa semana de um dos trabalhos que a gente está fazendo, para um desses segmentos que a gente fez, a gente conseguiu fazer uma pesquisa em profundidade com um público da Alice, né, que consome um determinado produto. E eu fiquei feliz, assim, porque o público, mais de 50% do público da Alice é de 30 a 47 anos, tá? Eu fiquei feliz por quê? Porque hoje a audiência que mais cresce na internet é a audiência jovem, a audiência de 14 aos 17 anos. Então, for ver os grandes influenciadores que têm números muito altos, tá falando com essa classe, com essa população. Só que essa população não consome. Ela não tem dinheiro para consumir. Poder aquisitivo. E eu estou feliz porque eu estou falando com quem tem, né? Então, mesmo que seja um público reduzido, aí tá uma linha interessante. Você falar com um público específico e se concentrar nele, mesmo que seja menor. Valeu, Ricardo. Eu tenho uma dúvida aqui, na verdade. Quando você falou sobre as mídias, essa pesquisa, não sei se você sabe, no teu caso, né, nas lives de vocês, normalmente tem mais audiência no Instagram, YouTube, Facebook, como que é? Ou não tem? A Alice, ela cresceu muito regular em todas as redes, tá? Mas o YouTube sempre se destacou. Hoje eles têm 2.600 seguidores, 2.600.000 no Instagram, no Facebook. Está perto de completar 2 milhões no Instagram e tem 1.300.000 no Facebook. Mas o engajamento que a gente vê de quantidade de curtidas, de likes e comentários maior é no Instagram. Menino, tem um canal da televisão que não tem isso de audiência, né? E isso é segmentado, né? Se for olhar programas, o de vocês ainda é segmentado. Legal. Então, de parabéns aí pelo trabalho. Vamos para o próximo? Tem mais gente aí com perguntas? Daniele. Então, vamos fazer a pergunta da Daniele. Como o influenciador pode delegar tarefas à sua equipe de trabalho sem perder a proximidade com a sua comunidade? Excelente pergunta, Daniele. Excelente, porque realmente, quanto mais cresce o trabalho e as estruturas dos influenciadores, a tendência é um deslocamento da própria influenciadora, né, ou influenciador, do seu core business, que é o conteúdo. Então, a gente dá como dica de nunca distanciar de o CEO do negócio, né, o presidente, o dono do negócio, o influenciador seja aquele que vai ditar pelo menos a área de criação de conteúdo. Tá? Outras áreas podem ser delegadas, pode ser delegado para o financeiro, o RH, o marketing também, tá? Mas essa pessoa tem que dizer o que deve ser feito. Então, muitas vezes a gente já tentou trazer equipe para gerenciar ou para ajudar na área de criação de conteúdo e a gente notou um distanciamento.
Então, isso é muito importante. Ela sempre tem que ficar coordenando o seu conteúdo. Olá. E aí, Lê? Como é que a gente está de tempo, Lê? Eu acho que ele deu uma caidinha. Tamires, está nos ouvindo? Vamos para a próxima pergunta, então, Michael. Tá bom, tá bom. Tá bom? A gente tá, como é que a gente está de tempo, Tamires? A gente está com 58 minutos, tem uns minutinhos ainda. Tá bom. Então Tá bom? vamos ver. Vamos entrar com a do Valdecir. Há alguma mídia que devemos nos dedicar mais ou trabalhar de forma geral com todas? Oi, Valdecir, obrigado pela tua pergunta, ela é muito importante também. Eu não recomendo trabalhar de geral com todas. Tá? A Alice, ela é muito específica. No caso dela, que é raro no marketing, ela atingir várias frentes. Ô, Tamir, você pode baixar o teu áudio, por favor? Desligar o teu áudio, por favor. Então, assim, eu não recomendo isso, porque tu nunca vai conseguir atingir todo mundo, tá? Então, tem que se sentir... Fazer um trabalho que, como influenciador, que você tenha mais retorno naquela rede específica que você se sente mais à vontade com o formato, mais à vontade com, enfim, com a forma de tu criar o conteúdo e se dedicar nela, né? Lógico que as outras são importantes, você abrir os canais, você ter as formas de replicar os conteúdos nas outras redes, mas, por exemplo, hoje, no TikTok, tem muita gente que se deu muito bem com o TikTok, que sabe fazer aquelas mini edições, tem gente que não sabe. Então, as pessoas vão nadar de braçada no TikTok, mas elas não vão saber fazer um vídeo no YouTube, elas não têm a mesma praticidade de fazer um vídeo no YouTube, essas pessoas eu conheço gente que faz live muito bem e não sabe falar no YouTube, ou não sabe tirar uma foto boa no Instagram. Então, assim, se a pessoa sabe fazer foto, tem todas as manhas de edição, de foto, de luz, ela vai se dar bem no Instagram. Se a pessoa gosta de ser espontânea, ela vai se dar bem nos stories. Mas vai depender muito de cada um. A pessoa tem que achar aquela conexão que ela vai se dar bem, né? E isso demanda um pouquinho de tempo. Legal. Tá me escutando? Tô. Voltei. E não sei se a gente tem mais perguntas, mas eu queria te fazer uma pergunta bem pontual. Eu estou passando por um processo aqui, meu filho tem 4 anos, né? E ele não quer mais assistir televisão. Não quer assistir televisão. Daí ele fala, mãe, coloca no YouTube que eu quero ver a Maria Clara e o JP, que são youtubers infantis, né? Então, esse tipo de consumo é tão interessante, né? Porque você põe até a gente tem outros canais, né? TV a cabo, Netflix, então, mas ele não quer. Para ele, o consumo audiovisual ele é no YouTube, né? E a interação dele é com aquele tipo de mídia. Então, qual que é o teu pensamento assim sobre essa nova geração, né? Essa substituição de mídias ou é interessante e tem muito aquelas unbox, né, que as crianças abrem as caixas para ver os presentes. Então, o que você acha disso? Porque é um comportamento bastante diferente do que se estava acostumado, né? Aí a tua opinião técnica aí, né, sobre isso, porque me deixa assim preocupada, não no mau sentido, mas como que a gente vai fazer com a comunicação, né? Como que a gente vai se preparar como profissional para encarar esse tipo de consumidor, né? É o reflexo das novas plataformas, né? Então, o celular hoje, se for ver, acho que estava com uma pesquisa recente agora sobre a penetração na internet. Eu acho que eu tô com ela bem fácil aqui e, tecnicamente, 96% em 2017 era de penetração da internet pelo celular, né? E 97% em 2018. Então, hoje, possivelmente, a gente está falando aí de quem tem celular e consome internet quase 100%. E diminuiu muito o consumo da internet pelos computadores, né? Estava 51% em 2017, agora com 43% em 2018, que foi o último ano dessa pesquisa. Possivelmente está caindo o consumo de internet pelo computador e está aumentando nas Smart TV. Né? Então, o consumo de internet via streamings, né, como
Netflix, Amazon, estava em 22% em 2017, 30% em 2018, está crescendo um pouco mais. Mas então esse é o reflexo da comunicação como um todo. Então, quem não tem televisão, vamos fazer um teste. Quem tem hoje em casa televisão no quarto e usa a televisão do quarto, não prefere chegar, pegar o telefone e, mesmo que seja uma série, assistir a série no telefone do que ficar com a preguiça de pegar um controle remoto, ligar, parece ser mais prático. Então, eu vejo isso tecnicamente como só um reflexo da evolução dos meios, e as crianças hoje vão crescer praticamente sem conhecer televisão, porque possivelmente elas vão ter televisão só para momentos específicos, de ver um filme, ou ver um jogo de futebol, ou alguma coisa em família, né? Então, mas não ou usar pela própria tela, né? Ou usar pela própria tela, você está na televisão, né? E aquele fenômeno que a gente dava bastante, né, Lê? Bastante tempo, que é a segunda tela, né? Você está na TV, tá com uma tela na TV que está ali de paisagem, e tu tá aqui na rede social. Então é o reflexo, e a gente tem que se acostumar com isso, né? E com as crianças ficar lá com atividades físicas, né? Porque senão vai ficar sempre... A gente tem mais umas perguntas ali. Nosso tempo está meio se esgotando, mas eu vou pedir para a Tamires colocar mais uma pergunta ali. E eu tenho uma última pergunta especial depois para fazer, da Marili. Mike, uma marca menos conhecida que quer ganhar mais visibilidade, como deve proceder com os influenciadores? Deve começar com influenciadores locais? É legal falar de influenciadores locais, que são os micro-influenciadores, né, que você comentou. Sim, perfeita, e é por aí mesmo. Primeiro que uma marca menos conhecida, ela tem que restringir a sua estratégia. Né? Ela tem uma estratégia de mercado mais, como é que eu vou dizer, mais próxima. Né? Então, uma marca que é menos conhecida, ela não quer atingir o Brasil inteiro de primeira. Né? Só nós, como louco, vamos botar uma franquia no Brasil inteiro. Mas, lógico que ali só tinha conhecimento no Brasil. Mas, olha, é um desafio. Agora, uma marca que é menos conhecida, ela precisa começar na sua região. E aí sim, na sua região, se ela traz uma micro-influenciadora, essa marca já vai se destacar. Porque aquela influenciadora local, ela vai ser o Felipe Neto do Brasil para a proporção, né, daquela marca. Ela vai ser uma Bia, uma Boca Rosa, só que assim, todo mundo conhece aquela pessoa. Né? Eu acho que esse fenômeno, né, global e local está cada vez mais forte hoje nas redes sociais. Eu sou de Santo Antônio da Patrulha, esqueci de falar, né? Minha cidade querida do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre, 43 mil habitantes. Eu não moro em Santo Antônio faz 30 anos. Né? Morei 12, 13 anos em Porto Alegre e o restante em Curitiba e agora em São Paulo. 90% dos meus amigos nas redes sociais são de Santo Antônio da Patrulha. Então eu conheço muito o que está acontecendo em Santo Antônio da Patrulha e sei e respeito as pessoas que são influentes na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Então eu vejo que como uma empresa local faz alguma ação que traz ou um influenciador de Santo Antônio da Patrulha ou até mesmo um influenciador a nível estadual, lá no Rio Grande do Sul tem um personagem chamado Guri de Uruguaiana. Ele não é tão conhecido no caso. Mas uma marca do Rio Grande do Sul conecta com o Guri de Uruguaiana, as pessoas já, opa, lá o Guri, tá vendendo erva de chimarrão e tal. Então eu tô falando um pouco do meu segmento gauchesco mesmo, né? Mas para mostrar a importância, assim, de trabalhar com influenciador local. E ele vai trazer, sim, as conexões, vai trazer, sim, as histórias de cada um, né? Então, se é o Guri de Uruguaiana, ele vai trazer um pouco mais de um ar despojado, de humor para a marca. Aquela marca, ela quer se sentir mais leve, né? A mensagem de cada influenciador vai conectar com a marca e é isso que as marcas têm que prestar atenção.
e também permite que anunciantes menores consigam transformar seus produtos em mídia também, né? Porque você vai nos influenciadores maiores, às vezes eles não têm verba para poder, né, bancar isso. Então, acho que tem vários pontos positivos também, né? Acho que Não, tem que mensurar essa viabilidade. E o influenciador local, ele sabe vender. Porque se ele sabe vender um conteúdo, ele sabe vender a marca, né? Então, vou dar um exemplo para ti também. Ó. A gente tem 30 lojas no Brasil, né? São 30 franqueados. E a gente está com um processo de humanização da marca. Isso é muito importante, esse assunto de marcas, tá? É um papo para uma outra live, tá? Vou cobrar. A marca deve se comunicar. A marca deve se comunicar mostrando a empresa, mostrando os produtos. Não, tem que mostrar pessoas. Ou talvez personagens. Mas as pessoas que fazem a marca. Então a gente começou, franqueado, apareça. Só que tem franqueado que não aparece. Ou que é homem, ou que não gosta, ou não trabalha, ou que faz a gestão. Então, traz a equipe para frente. Em quantos cases de sucesso a gente não vê assim que as equipes trazem, por exemplo, nós temos equipes de maquiadores que trabalham como vendedores nas lojas, que são extremamente comunicativos. Eles sabem fazer vídeos, fotos, e eles começam a aparecer e levar aquela mensagem da marca. Para mim, o exemplo mais clássico de que a equipe faz a imagem da marca é o Posto Ipiranga. Quem não imagina que quando vai chegar no Posto Ipiranga não vai ser atendido por um frentista simpático? Que tu vai conseguir, tu vai perguntar para ele qualquer coisa, ele vai saber de qualquer coisa. Eu tenho aquela imagem na cabeça. Pô, vou lá no Posto Ipiranga, os caras são mais gente boa, os caras são legais. Porque a propaganda passa isso. Então, eu vejo que a humanização, a marca, traz... né? Então, por exemplo, se uma empresa de bijuteria local, né, quer fazer uma comunicação, ela não deve ficar mostrando a bijuteria só, a foto do produto. É muito frio. Tem que botar. Só que quem vai botar? É a dona? A dona não sabe aparecer. Então, põe na equipe de vendas. Agora, se traz uma influenciadora local, que vai saber falar com mais propriedade, vai ter um pouco mais de conhecimento naquele assunto de beleza, como que eu vou integrar aqui uma bijuteria com uma moda, né, com uma roupa legal, um look. Então você vê como cresce, né, como tu tá subindo de patamar, né. Então tu tem um dia a dia que tu vai fazer com a tua equipe, tu traz um diferencial com um influenciador local, e logicamente quando tu crescer tu vai fazendo o trabalho de pirâmide, que é que a gente chama que as grandes empresas estão fazendo. Grandes influenciadores, médios e micro influenciadores que vão pulverizar a imagem. Legal. Eu vou pedir para pôr só a última pergunta por causa do tempo, gente. Coloca aí, Tamires, por favor. Nós temos mais, mas é que o tempo não vai permitir. Humanização da marca, próxima live. Agora que eu aprendi a ver os comentários, tu acredita que... Ai, meu Deus, começou devagar. Não, mas depois qualquer coisa a gente continua, né? As respostas nos chats. Olá, como abordar e o que escrever no e-mail para mandar algum produto como recebido para o influenciador? Naquele dos recebidos, é o press kit, né? Que manda nos recebidos, ótimo. Esse é um assunto interessante, né? A gente tem os dois lados, tá? Uma influenciadora que recebe e nós como marca que enviamos, né? Então a gente sabe fazer dos dois lados. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que enviar produto para influenciador não é 100% certeza que ele vai postar, né? Então assim, a gente não tem que ter essa expectativa. Ponto 1. O investimento não tem hoje percentuais de quantos kits enviados são postados, né? A gente ainda está em desenvolvimento disso. Possivelmente a gente vai ter futuramente um percentual disso, tá? Mas e a abordagem ela tem que ser muito verdadeira, né? Olha, nós somos aqui da empresa, a gente gosta muito do trabalho. Eu acho que tem que ser primeiro abordar o nome da pessoa. Que a gente recebe muito e-mail geral, até muitas vezes as marcas menores, que não tem mais muito conhecimento, acabam copiando
o nome de todo mundo que tá conversando, né? Tô falando com a Alice, com a Bia, com a Camila, com não sei o que, sabe? E aí, poxa, perde a pessoalidade. Então, primeira coisa, fala: oi, Alice Salazar, nós acompanhamos o teu trabalho, a gente acredita que tu é uma pessoa que fala as mesmas verdades que a gente, como marca. A gente está te dando, vai enviar para ti um kit de produtos, por favor, me passe teu endereço. E é isso. Dependendo da forma que chegar, se o produto é legal, se a influenciadora vai gostar, ela, poxa, é legal, gostei disso aqui, ganhei um presente. Então, assim, tem muita coisa que vai ser legal para a pessoa que vai receber e muitas vezes não. A pessoa não vai estar em casa, ela está viajando, então tem que saber que não é certeza de postagem, mas falar também no pessoal, ter certeza que tu está conversando com a pessoa direitinho. Sim, legal. Olha, nosso tempo acabou, infelizmente. Antes de encerrar a live, eu só gostaria, assim, das pessoas que estão acompanhando, dos nossos alunos profissionais, quem quer entrar nesse segmento, né, como você, de se especializar nessa comunicação e marketing para digital influencer, quais seriam os caminhos, né? Se teria alguma especialização ou dia a dia? Qual dica que você daria, assim, para encerrar essa live? Eu sei que é difícil, porque você tem muitos anos de experiência geral na comunicação, né? Mas, assim, se fosse para começar, assim, não sei se você teria uma dica aí para o pessoal que está acompanhando. Realmente estou um pouco por fora das entidades hoje que estão prestando esse serviço, né, de ensino, né, de comunicação, mas tem que procurar mesmo. Eu não sei te responder 100% essa pergunta. Tem que acompanhar as lives, perceber as técnicas, de repente, dia a dia. Exatamente. Olha, e tá surgindo Desculpe. Tá surgindo uma possibilidade de fazer um curso online aí, viu, gente? Só para... Opa! Claro, assim. Mas dá para pesquisar profissionais que fazem curso online, que dão, né, curso nessas áreas. Eu acho que o tio Google é a melhor alternativa, né? Especificação sobre aquilo ali. Eu acho que sim. Eu sou publicitário, fiz a faculdade de comunicação. A faculdade de comunicação ela é muito importante, então recomendo fazer a faculdade de comunicação. Eu acho que ela é abrangente e depois ela define. Eu não sei ainda como é que é a grade hoje, mas no meu tempo era até o segundo ano, publicidade, RP, jornalismo, nas mesmas aulas até o segundo ano, e depois detalhava mais. Então, eu recomendo relações públicas, publicidade, ou até mesmo jornalismo, são excelentes cursos, né? E depois especializações. Eu acho que até a UFPR deve ter vários níveis de... o nosso de comunicação institucional, a gente tem módulo de branding, né? Então, no nosso curso a gente aborda isso também, olha aí. É isso aí mesmo, acho que é ampliar o repertório aí da comunicação. Legal. Infelizmente, tem mais pergunta, tá cheio de gente acompanhando a gente aqui, mas o nosso tempo se encerrou. Eu gostaria muito novamente de agradecer, assim, a tua receptividade, você compartilhar esse conhecimento que você tem, que é grandioso, né? Não, é só o dia a dia mesmo, experiência de vida. Eu te admiro muito como profissional. Você foi para uma área assim inusitada, né? E que hoje não é nem tendência, é realidade, né? E eu só tenho a agradecer e fico o convite para um dia que você puder retornar, né? E trazer aí novos assuntos que com certeza a gente podia ficar aqui falando horas e horas aí. Aprendemos muito com você hoje, viu? Obrigada de coração. Viu? O pessoal tá achando que acabou, que pena. Eu também acho, gente. Faria com o Michael aqui horas. Essa menina aqui, a Estê, a gente conhece ela. Ela pode dizer que é a fã número 1 da Alice. Por quê? Ela tem uma tatuagem da marca no braço dela. Eu acredito. Olha, a gente não chegou a falar sobre isso, mas branding, isso que é branding. Olha o branding. A Estê se conectou tanto com a Alice e gostou tanto dos conteúdos que a Alice fazia, enfim, mergulhou tanto,
E, logicamente, as vidas se cruzaram, a gente se conheceu, e em determinado momento da vida dela, ela achou legal fazer uma maquiagem, uma tatuagem com a marca AS, que simbolizou para ela algum momento, né, de conexão com a maquiagem. Então, você vê como a conexão dos influenciadores pode ser forte na vida das pessoas, né? A gente não falou sobre vários assuntos, por exemplo, depressão, quantidade de gente que envia mensagens para a gente, dizendo que as mensagens que eles passam, através dos seus vídeos e, enfim, dos seus conteúdos, ajudaram a superar a depressão. Não quer dizer que foi o fator, nunca queremos dizer isso, porque é uma doença, tem tratamento, mas, tipo assim, depois de ver um vídeo, acabou decidindo tomar o primeiro banho, sabe? A gente recebeu mensagens, assim, incríveis. Puxa vida. Então, que dupla vocês dois. Mas, assim, muito obrigado, estou à disposição. Para mim foi uma honra e eu acho que a gente pode evoluir, fazer outros assuntos, outros temas. Eu agradeço muito a quem está aqui, quem esteve aqui na live. Eu não consegui dar conta de olhar os comentários ao mesmo tempo, mas eu vou depois tentar responder alguns ali também. Mas, olha, em nome do curso, agradeço muitíssimo, Michael. Professora, muito legal, Ana, muito obrigado. Eu sou a coordenadora do nosso curso. Muito obrigado. Eu tenho o maior orgulho de estar falando com a Universidade Federal do Paraná. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sei as dificuldades que todos temos nas universidades públicas, mas também sei que é feito um trabalho de excelência, né? E que quem consegue ter acesso mesmo às vagas, com certeza vai transformar as vidas, assim como transformou a minha. E dou parabéns aí para vocês, para toda a equipe, todo mundo que me ajudou aí, me convidou. E conte comigo. Muito obrigado. Olha, muito obrigado, amigo. Foi ótimo. A gente vê se a gente marca, certo, um próximo bate-papo, que eu acho que tem muito para falar, né? Vai que você faz o curso aí e chama a gente para fazer o treinamento, né? Então, fica aí aberto uma lacuna para a gente pensar. Eu agradeço todo mundo aí que está na live com a gente, alunos do curso de Comunicação Institucional, professores, a direção do curso, a equipe maravilhosa da ZIP, a Tamires que está mediando aqui, né? E eu acho que foi um momento muito especial, né? A Alice Salazar que acompanhou. E chamo vocês para a próxima, né? Então, daqui 15 dias a gente terá uma nova, fiquem atentos aí a nossa programação. Obrigado, professora Ana, coordenadora do curso. Obrigado, Universidade Federal do Paraná. E nos vemos daqui 15 dias. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.